Mauro, pode subir aqui, por favor. Vamos bater um papo aqui com o Mauro Mestre. Pega esse microfone aí, por favor. Maravilha. Um banquinho para você. Aqui eu vou ter que jogar fora esse. Vou ter outro aqui. Maravilha. Microfone ali. Você não pegou o microfone? Nossa, cara, você está poderoso. Microfone hoje? Quantos conhecem o Mauro aqui? Ou o seu Mauro? Todo mundo conhece você? Rapaz. E os outros? Acabaram de conhecer, está aqui. Vamos receber o Mauro na amiga da gente aqui. Pode dar boa noite para a turma. Boa noite, graça e paz. Muito bom. Gente, é o seguinte. Você viu, Xará? Mauro. Que time você torce mesmo, Mauro? São Paulo. São Paulo. Contenham-se as manifestações, irmãos. Contenham-se as manifestações. Muito bom. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre, nessas séries dos homens, né? O mundo dos homens. Hoje vamos falar sobre o dinheiro, tá? Nossa, que esse assunto, você vai ver que interessante, né? Que interessante. E, aliás, esse homem aqui, ele está numa situação delicada. Você percebeu, na verdade, não? Às vezes, quando já se sentiram assim, irmãos? Oh, Jesus amado, não só por causa do dinheiro, né? Entendeu? Mas o que aprendi sobre provisão na minha caminhada com Jesus? A gente vai conversar com o Mauro aqui sobre o que ele aprendeu sobre provisão, beleza? Então, Mauro, é o seguinte, a gente vai aqui bater um papo, pergunta-resposta, né? E eu fiz uma prévia aqui com o Mauro. Eu já conhecia do testemunho dele, conheci mais coisas. Se ele for contar tudo, a gente tem que fazer uma série da Netflix especial, com 6 ou 8 capítulos, mas vamos tentar aqui, uns 20 minutos, bater um papo. Como é que você conheceu Jesus, Mauro? Bom, eu conheci Jesus porque o meu sobrinho frequentava aqui a comunidade. E através do meu sobrinho veio o meu genro. Fala mais perto do microfone um pouquinho. Isso. Através do meu sobrinho, né, veio o meu genro para cá, que tinha um câncer no sistema linfático. Veio a minha filha e aí o meu genro infelizmente acabou falecendo. A comunidade abraçou a minha filha aqui na morte do meu genro. E a minha filha começou a me falar da comunidade. E que o pastor queria fazer comigo e com a minha esposa um encontro de paz na minha casa. Eu relutei bastante, não queria saber disso e tal, e foi quase um ano ela falando para mim. Até que eu aceitei fazer o encontro de paz. Aí foi marcado o dia tal, o pastor ia na minha casa, e eu recebi o pastor lá, achei que havia um camarada. Foi o Edson, né? O Edson Palumbo. Que havia um pastor pondo o dedo no meu nariz, falando que eu era um pecador, aquela coisa toda, né? Aí me preparei para isso. Aí daqui a pouco chega o Edson Palumbo e a Cris na minha casa. Aí conversou comigo, me mostrou, né? Fez lá, me mostrou a palavra da Bíblia. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E aí conversou comigo aquele dia, perguntou se tinha algum motivo de oração. Né? A gente é durão. Nunca precisa, então eu falei, não precisa de nada não. Aí ele foi, na outra segunda ele voltou, mesma coisa. Na terceira vez que ele foi, ele me perguntou, né, precisa ter um motivo de oração? Eu falei, dessa vez eu tenho. Eu falei, você pode orar pela minha preguiça? Eu tenho uma preguiça danada, cara, de levantar do meu sofá e ir para a igreja bem no horário do meu jogo, velho. 6 horas da tarde, naquela Esse época. é um problema dos Mauros, né, pelo jeito. Aí o Edson fez a oração para minha preguiça. No domingo seguinte, a minha neta ia ser consagrada a Jesus aqui na comunidade. E ela foi almoçar na minha casa e começou a falar para mim, vovô, você vai lá ver eu ser consagrada, aquela coisa toda.
E eu falei, não, eu vou. Mas na verdade eu não ia vir, não. Eu falei para ela, eu vou, mas assim, sabe, para contentar ela na hora. Aí até ela fazer uma chantagem emocional comigo. Aí ela fez uma chantagem, vovô, se você for, porque ela é assim, difícil de alimentação, essa coisa. Se você for, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, tá. Aí eu olhei para minha mulher e falei, não vai ter jeito, a gente vai ter que ir. Aí, 6 horas, né, 5 horas a gente se preparou, a comunidade era lá na cidade. A gente subiu, né, para a comunidade. No caminho eu já combinei com a minha mulher, a nossa neta vai ser consagrada. Assim que ela for consagrada, dando qualquer brechinha, a gente vaza. Não vão ficar lá, não. Tá bom, subimos. Aí chegamos aqui, algumas pessoas já me conheciam, né? Vieram me cumprimentar. O pastor Edson me conhecia também, já estava indo fazer o encontro de paz em casa. Aí eu sentei nas primeiras fileiras aqui. Minha filha arrumou o lugar, a gente sentou. Aí começa o louvor. Aí pronto. No louvor a gente já foi pego, no louvor. A minha mulher chorava que nem criança, eu não chorava, porque o homem não chora, né? Então dava aquele nó na garganta assim, mas eu segurei. Aí... E aí então, logo nesse primeiro encontro, já sentiram ali a presença de Deus? Já. E aí você vem, começa a ministrar aqui, parece que só tinha eu sentado nesse banco aí. Tudo que falava parece que era para mim, né? Aí eu ficava olhando de lado, tem gente aqui? Tem, mas parece que é só para mim. E aí a gente, daquele dia em diante, a gente não parou mais de vir aí, viemos todos os cultos, fizemos os cursos. E o que aconteceu? Depois aí de 2 meses, aconteceu? 2 meses que você estava... Aconteceu um pequeno problema? 2 meses, eu estava no GECEM, na casa do Ricardo ali, a gente foi encaminhado para o GECEM na casa do Ricardo. Umas 8h30, 9 horas, a gente recebe um recado lá eu tinha um depósito, eu tinha comprado um depósito de material de construção para o meu genro com a minha filha, né, para eles tomarem conta, lá no bairro do Portão. E aí, 8h30, 9 horas da noite, a contadora lá, que fazia o serviço de contabilidade para a gente, manda uma mensagem no celular da minha filha, da seguinte forma: o teu depósito está pegando fogo. Meu Deus, o depósito pegando fogo. O depósito está pegando fogo. A minha filha mostrou, pai, o depósito está pegando fogo. Eu falei, não é brincadeira? Eu falei, não, é a contadora que mora lá e está falando que o depósito está pegando fogo. Aí deixamos o GECEM, a minha filha foi dirigindo o carro dela, com uma mão ela dirigia, com a outra ela falava no celular e eu paralisei. Eu fiquei paralisado, eu não conseguia ligar meu celular assim, ó. E aí ela foi. E aí você chegou lá, você viu lá o fogo, o que você pensou? A hora que eu cheguei, chegou bombeiro, o pessoal que trabalhava com a gente, que morava no bairro, chegou. Quando eu abri o portão, cara, tava um fogo mais bonito, mano. Eu tinha acabado de comprar um bitrem de madeira e pegou fogo justamente essa madeira. Fazia uns 10 dias que vinha descarregado. E a gente estava atravessando uma situação financeira um pouco complicada, né? Meu genro faleceu. A minha filha é enfermeira, não conhece nada administrativo, nada. Então, a situação financeira do depósito estava bem ruim. E eu assumi isso daí para pôr em ordem. E aí, pega fogo. A gente estava com problema usando tudo quanto era limite de cheque especial em banco, empréstimo, um monte de coisa. E aí, os bombeiros começam a fazer o trabalho deles e a minha filha no telefone, daqui para lá ligando, eu paralisei. No meio do caminho, eu lembro que tinha um louvor sobre tribulação. Eu não lembro a letra, eu sei que era sobre tribulação. E aquilo foi me acalmando. Quando eu cheguei no depósito, que o pessoal abriu o portão, que a gente viu o tamanho do fogo que estava lá, aí a minha filha desfaleceu. Aí eu peguei a minha filha, levei ela para fora, sentei ela numa calçada lá do lado de fora, né? Eu senti que aquilo ali era obra do maligno. Aí eu fui literalmente batizado no fogo. Eu falei, olha, se você está pensando que eu vou desistir, agora que eu vou buscar mais, agora que eu vou orar mais, agora que eu vou querer conhecer quem é esse Deus, eu não vou desistir. Se eu tiver que recomeçar, se eu tiver que andar a pé, eu vou fazer, mas eu vou fazer debaixo da graça de Deus. Glória a Jesus. Tá? Aí a minha filha
ficou lá fora e me deu uma tranquilidade aquilo. Os bombeiros lá apagando o fogo de um lado, pegava do outro, e eu lá, sossegado, o pessoal, o que está acontecendo com você, rapaz? Parece que você está sossegado. Eu falei, não, eu estou sossegado. E aí pegou fogo, e o fogo pegou a gente vai começando a ver a providência de Deus, né? Tem o sistema de hidrante, o fogo bateu no tubo, deu pressão no tubo, e esse tubo, ele rompeu. No que ele rompeu, ele impediu que o fogo entrasse para dentro do galpão, onde a gente tinha o depósito, né? Pegou Então, fogo deixa eu ver. no depósito de madeira. Rompeu um cano do hidrante, criou uma cortina de água e impediu o fogo de avançar. Isso. A cortina de água impediu. Tanto é que no dia seguinte a gente foi trabalhar normal, sem problema. Só a parte do depósito de madeira é que não podia vender madeira porque não tinha, pegou fogo. E aí eu fiquei naquela, mas será que eu tenho seguro disso? O que é que eu fiz e tal? Aí eu lembrei que uns 4, 5 meses antes, eu tinha solicitado um empréstimo no banco, e por conta desse empréstimo, aquele negócio de relacionamento com o banco, para ficar mais barato, aquelas coisas, tudo que a gente sabe que quando você está numa situação difícil, os bancos se aproveitam de você. E eles me falaram, olha, para você melhorar o relacionamento, para a gente conseguir uma taxa de juros boa, você tem que fazer um seguro para o depósito. Tem que fazer uma segurinha. Exato. Tem que fazer um seguro para o depósito. Eu peguei e fiz. Né? Não tinha outra alternativa, eu fiz. Aí depois eu fui atrás dessa apólice, aí achei a apólice. Aí eu vi lá que estava lá, né? Seguro do depósito e conteúdo e tal. E, mediante isso, acionei a seguradora, que era a Caixa Econômica Federal. Aí eles vieram tal, e teve até suspeita que tinha sido um incêndio criminoso, mas a perícia veio no dia seguinte, levantou os laudos. Na realidade, o fogo pegou numa retroescavadeira que a gente tinha, e da retroescavadeira que estava bem próxima à madeira, passou para a madeira. E veio lá, fez os cálculos e tal, aí uma semana, 15 dias, me informaram o valor e o pagamento. Eu sei que com esse dinheiro, eu consegui liquidar os bancos, porque eu estava com um limite de cheque especial estourado, umas coisas atrasadas. Então, eu praticamente liquidei banco. Quitou os bancos? Quitou os bancos? Quitei os bancos. Ficou sem juro nenhum? Fiquei sem juro nenhum. Aí, com o juro que eu pagava, desse limite de cheque especial, esse monte de coisa que tinha, eu recomprei toda a madeira. Entendeu? Fiz de novo o meu estoque de madeira, com cheques pré-datados, porque o juro que eu estava pagando para o banco, eu paguei com o cheque. E assim, tá fogo bom. Vamos louvar Jesus por esse aí, irmãos. Mas aí, depois desse episódio, o que mudou na sua vida? O que você entendeu nesse momento? Olha, aí a gente vai, né? Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, que eu nunca tinha aberto uma Bíblia. E eu entendi que tudo que eu tinha, o depósito de material de construção, tinha 2 empresas aqui no Recreio, aqui em Estoril. Aí eu entendi que nada daquilo era meu, né? Que tudo era o Senhor que tinha me dado e que eu simplesmente iria administrar. Eu sei que no dia seguinte do incêndio, quando eu cheguei na frente lá do depósito, eu falei, Senhor, eu sei que tudo isso aqui é seu. Me capacita para que eu possa administrar isso daqui. Mauro, você falou um segredo aqui. Você reconheceu que tudo é dele e você é um administrador. Isso. Este é um dos princípios da economia do reino de Deus. Saber que nós nunca vamos... Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem tudo. E essa questão de reconhecer que Ele é o dono de tudo e ser um bom administrador é a chave para receber a provisão dele. Muito bom. Mas e aí? Então, maravilha. Aí eu, como a minha filha não tinha, minha filha, como eu falei, minha filha é formada em enfermagem, eu combinei com ela, falei o seguinte, olha, eu vou, com esse incêndio e a grana que a gente recebeu, eu vou organizar a parte financeira do depósito e nós vamos pôr ele à venda. Então, isso foi que em 2013.
Aí coloquei tudo em ordem, até dezembro estava tudo em ordem. Aí em janeiro eu falei, peraí, agora vamos vender o depósito, agora está organizado, está tudo certinho, vamos vender. Aí a gente tinha um grupo de oração na igreja, a igreja lá na cidade. Aí o César estava, eu perguntando, a gente orando, eu falei, César, eu preciso de uma oração, eu preciso arrumar um emprego para minha filha, eu preciso vender o depósito, e no mês de dezembro do ano anterior, eu tinha ficado com muita coisa, muita pendência para receber da minha empresa aqui no Estoril. Eu falei, eu preciso receber o dinheiro, porque senão vai complicar a minha situação financeira agora na minha empresa aqui. Aí o César orou assim e tal, acho que foi no início do mês de janeiro. Aí ele virou para mim e falou, até o final do mês, tudo isso aí que você está pedindo vai acontecer. Mas eu não lembro de ter falado isso. Jesus, agora eu fico até arrepiado. Como é que você está fazendo um treco desse? Glória a Deus. E você creu? Eu sei que dia 15, por volta do dia 15 de janeiro, a filha chega até, eu estou contente na minha casa, fala, pai, acabei de receber um e-mail da Prefeitura de Atibaia. Eu prestei um concurso na Prefeitura há uns 2 anos atrás, e eles estão atrás de mim, para mim assumir um posto de saúde aqui, como enfermeira, porque foi eu que eu prestei o concurso. Eu falei para a filha, presta atenção, se isso aí não é nenhum fake news aí, né? Não é ninguém querendo abusar de você, porque prestou o concurso há 2 anos atrás, agora está chamando. Eu falei, vai lá na prefeitura, vê direitinho, para não dar problema. Aí ela foi, voltou, falei, pai, é isso mesmo, eu já vou levar minha documentação para lá e eu começo a semana que vem. Eu falei, se é certo? Não, pai, tá, beleza, eu fui lá e confirmei. Eu já vou iniciar, a semana que vem eu começo. Tá bom, filho, então vai. Aí, lá por dia 20, 25 de janeiro, as empresas que me deviam aqui, que é a maioria da região de Bragança, começaram a me ligar. Ó, estou fazendo um depósito na sua conta, estou fazendo um depósito na sua conta, fazendo um depósito na sua conta. Liquidou tudo. E em seguida apareceu um comprador para o depósito. No dia 28 de janeiro, recebe a proposta de compra, 1º de fevereiro estava vendido. Vamos louvar a Deus de novo, irmão, sobre essa questão. Aí você falou que foi caminhando tudo. Você viu que o Mauro é bem detalhista, né, gente? Eu estou aqui para dar uma acelerada nele. Então, que bom, quantas provisões. Mas aí, 2016, você tem uma empresa de galvanização, né? De metal? Eu presto serviço de tratamento de superfície de madeira, tratamento de superfície de metal. De metal. É um tratamento para que não enferruje, né? Eu trabalho para montadora, eu trabalho para a indústria eletroeletrônica. Você faz zincagem, zincagem de peças. É mais conhecido por zincagem. Em 2016, então, entrou aquela crise e você disse que perdeu 80% do faturamento. Começou em 2015, né? Teve aquela mudança de governo, impeachment, aquele negócio todo, o desemprego muito alto. E em 2016 eu acabei ficando com 20% do meu faturamento. E o que você pensou nessa hora? A gente sempre pensa, né? Assim, o que eu vou fazer com 20%? Porque as dívidas, ela não é igual ao faturamento. O faturamento cessou, assim, é imediato. As dívidas não, as dívidas prosseguem ainda por um bom tempo para você conseguir reduzir. E você falou aqui que você orava pedindo a Deus para mandar serviço e que você não queria dispensar nenhum funcionário, não é verdade? Eu tinha uma equipe muito legal, eu tinha uma equipe muito boa lá de funcionários. E aí eu fiquei orando ao Senhor, né? Falei, Senhor, eu não quero despedir porque está ruim de emprego para todo mundo, eu conheço todos eles, eu sei da necessidade de cada um. Mas você estava orando, buscando a Deus, é isso? Isso. Aí numa vigília aqui você ouve... Eu venho aqui numa vigília aqui, né? Aí eu orando, pedindo trabalho, essa coisa toda, eu escuto nitidamente falar comigo, fala, olha, pode despedir. Eu fiquei confuso, né? Falei, cara, como é que pode despedir se eu estou orando para... Eu falei,
Cara, mas eu escutei nitidamente, pode despedir. Aí eu vou atrás do Edson. Cheguei no Edson e falei, Edson, eu estou orando para não despedir meu pessoal, mas eu escutei, rapaz, nitidamente falando assim, olha, pode despedir. Numa voz assim, tranquila, pode despedir. Aí o Edson olhou para mim e falou assim, você já perguntou se tem alguém querendo ir embora? Eu falei, não, Edson, nunca me passou isso pela cabeça não, não perguntei para ninguém se alguém quer ir embora. Ele falou, pergunta. Aí você foi lá, juntou o pessoal, perguntou, aí eu quantos você precisava mandar embora? Eu precisava 7. 7 para dispensar. Isso. E quantos quiseram ser dispensados? 7. E aí então, você contou que chegou um amigo seu, que você falou, estou dispensando meu pessoal aqui e tudo. Eu estou lá, e o 7 que veio falar comigo, que queria ir embora e tal. Aí eu saí da reuniãozinha com eles, saí na porta assim, e entra um amigo meu. Aí esse amigo meu chega para mim, eu falei com ele, cara, coisa triste, né, ter que dispensar funcionário, eu não gosto disso e tal, mas infelizmente vou ter que fazer. Ele falou, você está dispensando funcionário seu aí? Eu falei, tô. Ele falou, faz o seguinte, todos eles aí, que quiser trabalhar comigo, manda me procurar que está todo mundo empregado comigo. Oh, Jesus. Gente, olha, vou fazer uma pausa aqui. Tudo isso porque lá atrás você descobriu que você era apenas o administrador e ele é o dono. E você começou a perguntar para o dono. Justamente. Começou a se consultar com aquele que te deu tudo. Maravilha. E como é que você saiu dessa crise de 2016 com 20% do faturamento? Então, aí, né, eu reduzi funcionário, fui reduzindo o que deu para reduzir. E sempre em busca de oração, aquela coisa toda, né, para serviço, para que eu mantivesse as minhas contas tudo em ordem. E parei de, assim, como eu não estava tendo lucro com a empresa, uma das coisas que eu fiz, que a gente aprende, né, inclusive sobre isso, o dízimo da minha empresa eu não dava mais, porque eu não estava tendo lucro nenhum com a empresa. Aí estava aqui de novo na igreja, o César, numa ministração de fé e finanças, e novamente eu escuto, você não planeja a sua empresa com 2 meses de antecedência, naquilo que você vai necessitar de gasto com a sua empresa? Eu, sim. Eu falo, por que não se calcula o lucro, né? Você já sabe quanto você vai gastar. Calcula o lucro e devolve o dízimo sobre esse lucro que você estipulou. Mas isso aí você ouviu do Espírito Santo? Ouvi do Espírito Santo. Muito bom. Porque senão a pessoa vai achar que foi eu que falei aqui, né? Que estava na mensagem. Não. Você ouviu do Espírito Santo isso. Por que você não pega, comigo dessa forma? Calcula quanto você vai precisar, projeta o lucro e devolve o dízimo em cima desse lucro? O dízimo sobre esse lucro presumido. Isso foi em outubro de 2016. Aí eu já tinha feito o cálculo, né, que seria para dezembro, que eu trabalho sempre com previsão de 2 meses. E no dia 1º de novembro eu devolvi o dízimo sobre a previsão de lucro que eu ia ter em dezembro. Olha... Sem ter faturamento. Sem ter faturamento. Não, sem ter faturamento. A previsão de lucro, previsão de despesa e previsão de lucro. Eu sei que chegou em dezembro, eu tive o maior faturamento do ano, em dezembro. Assim, coisa fantástica mesmo. Aí até eu olhei assim e falei, nossa, esse negócio funciona mesmo, né, rapaz? Olha que legal. Obedecer a Deus, parece que eu ouvi a Deus, meio maluco, mas funciona, não é verdade? Falei, já funcionou. Bom, passou dezembro, entra janeiro, aí volta na estaca zero. Comecei a ter prejuízo em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em setembro, vou procurar o Edson de novo. Bravo pra caramba. E você continuou dando esse dízimo? Não, o dízimo eu continuei com o dízimo. Eu não parei com o dízimo, eu continuei. Só que continuava, olhava o resultado do final do mês, negativo. No mês seguinte, de novo, olhava o resultado, negativo. Isso foi um período de até setembro. Aí fui procurar o Edson de novo. Liguei para o Edson, eu preciso conversar com você, cara. Isso não está certo. Eu falei, eu preciso falar com você. Aí subi na casa do Edson, expliquei para ele lá, falei, Edson,
Eu fiz assim, ó, tenho certeza, escutei a voz do Espírito Santo, me orientou de como fazer, eu fiz. Em dezembro foi bom pra caramba, mas chegou janeiro, voltou tudo a estaca zero, cara. Eu estou trabalhando no vermelho de janeiro até agora. Aí o Edson, aquele jeitão dele, bravo pra caramba, né, assim, ó. Aí ele olhou para mim assim e falou: vou te fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer, Edson. Ele falou: você está devendo muito? Aí aquilo foi um choque para mim, um choque. Eu comecei a olhar assim e falei: peraí, cara, eu não estou devendo nada para ninguém. Eu falei: mas como? Você está falando para mim que está desde janeiro até agora com vermelho? Negativo, trabalhando no vermelho, como é que você não está devendo nada? Aí eu começo a lembrar, né? Eu falo: espera aí, janeiro aconteceu, o banco me ligou que eu tinha um saldo de um seguro que eu tinha feito, um seguro com devolução que eu tinha feito, porque empréstimo, você sabe, sempre precisa ficar alguma coisa no banco. E esse dinheiro está disponível para me pegar. O banco fala: estou depositando na sua conta. Eu depositava, eu pagava o mês, e assim, sucessivamente, todos os meses. Isso foi acontecendo. Sempre aconteceu alguma coisa no final do mês. Sempre aconteceu alguma coisa excepcional, extra. Sempre aconteceu alguma coisa fora do meu trabalho, era fora do trabalho lá, não tinha nada a ver com o trabalho, até que pelo trabalho eu estava negativo. E chegava na hora que precisava? Na hora, sempre coincidentemente. Isso. Chegava na hora, eu liquidava as minhas contas e assim foi. Aí que eu parei para pensar, né? Falei: nossa, a gente acha que, como aconteceu em dezembro, eu achei que ia acontecer todos os meses. Eu falei: mas não é assim. A gente não vê a provisão de Deus da forma como a gente acha que deve ser. Ela é diferente, ela te dá aquilo que você precisa. E assim depois eu me acalmei e segui o ano. E foi aí você contou também que em 2017, quase 4 anos depois daquele incêndio, né? O seguro ligou para você? Isso, como pegou fogo na retroescavadeira, e o seguro não queria me pagar a retroescavadeira, porque eles alegavam que a retroescavadora tinha que ser um seguro à parte. Só que no apólice seguro estava escrito lá incluía tudo. Seria o galpão e conteúdo. Mas a máquina faz parte, ela é conteúdo do depósito. A máquina não tem placa, não tem nada, né? Bom, aí então, vamos dar uma encurtada aí, porque a gente tem uma outra parte muito legal. Peguei um advogado, ele entrou na justiça, né, contra o seguro. E isso aí? Lá já atrás. Aí, chegou nessa época que eu estava precisando da grana, a Caixa Econômica liga para mim, a advogada, fala: olha, vamos fazer um acordo. E a minha advogada fez os cálculos desde aquela época, né? Estava tudo calculado e tal. A minha advogada me liga e fala assim: seu Mauro, a Caixa Econômica me ligou, propôs um acordo, e eu nem consultei você, eu aceitei. Eu falei: mas... Ela falou: não, porque é o seguinte, eu tinha feito os cálculos, e nos meus cálculos aqui que faço, tinha dado um valor. E a Caixa ofereceu um valor maior para fazer o acordo. E eu aceitei. Eu falei: não precisa nem ter me consultado mesmo. Então, aceitou? Beleza. Só para... Você pode falar esse valor para eles, esse negocinho aí que foi? Esse valor foi de 80 mil reais. 80 mil reais. A minha advogada tinha calculado em torno de 72. A Caixa ofereceu, não é que a gente foi, não. Ofereceu um acordo. Ofereceu 80 uma coisa que estava mil perdida, que você não esperava. Não, e a provisão de Deus foi vindo desta forma. Depois você contou também outra coisa aqui, dessas provisões. Percebe, irmão, sabe o que ele falou aqui? Ele falou assim: enquanto eu estava esperando Deus prosperar a minha empresa, e a empresa não trabalhava no azul, ele foi dando provisão para tudo, usando meios que eu não esperava. Sim. E você falou que ainda que você tinha uma dívida, que tinha sobrado uma outra dívida de 50 mil reais, não é isso? Uma dívida de 50 mil reais, que sobrou lá do depósito, de umas situações lá. Na realidade, o depósito lá ficou numa situação que era o seguinte: eu tinha feito uma... Então, assim, a gente não vai conseguir explicar.
Resumindo. Então, mas aí o pessoal do depósito falou que você tinha um calção do empréstimo. Então você foi lá na caixa devendo 50. Ah, sim, eu tinha feito E o cara chegou lá e falou: você tem um calção aqui, um calçãozinho aqui. Eu tinha feito um empréstimo na Caixa Econômica Federal, lá para o depósito. E com a venda do depósito, o camarada que comprou lá não pagou essa dívida, o banco me ligou. Falou: olha, aqui você tem uma dívida de 70 mil reais, a gente vai ter que negativar, porque a minha filha que tinha assinado, que a minha filha que estava como dona do depósito. Então, a gente vai negativar a sua filha, mas se você quiser, eu consigo fazer um acordo para você. Para abater. Para pagar essa dívida, para pagar. Para pagar à vista. De 70 mil reais, o banco te oferece para você, se você pagar 12 mil reais, liquida a dívida. Maravilha. Eu falei: cara, maravilha, só que eu não tenho 12 mil reais. Aí eu fui lá conversar com o gerente lá, né? E aí ele começou a olhar as contas e falou: peraí, mas quando você fez o empréstimo, ficou uma calção aqui, para quando você finalizasse, de uns 20 e poucos mil reais. Ele falou: vou ver como é que está isso aí. Aí ele olhou lá e falou: rapaz, isso daí rendeu juro, um monte de coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou solicitar o resgate desse dinheiro. Aí nós vamos liquidar essa dívida e aí vai te sobrar um troquinho ainda. Bom, o resumo aqui. Você pagou uma dívida de 70 por 10 e 10. Saiu com 15 mil de troco do banco. Foi isso? Saiu com 15 mil de troco. Mais uma provisão sobrenatural. Mais uma provisão. Na hora que veio uma dívida, sobrou. Justamente. Irmãos, eu estou pedindo para ele contar isso, sabe por quê? Porque vocês estão entendendo provisão de Deus? Como acontece? E aí então você continua dizimando aí do lucro até 2018. Aí em 2018 você falou que aconteceu que uma outra empresa começou a pedir os seus serviços. Estamos mais 5 minutos só aqui. Isso E aí, assim, eu vou aqui dar uma resumida aqui. E uma empresa pediu a amostra do seu serviço, começou a trabalhar e começou a aumentar o trabalho, né? Uhum. E o serviço voltou a crescer, você não conseguia nem expandir a sua empresa, não conseguia nem colocar o piso industrial que a CETESB queria, e estava ali naquele treco. Eu tenho 2 galpões, eu estava em 2 galpões. O que eu trabalhava estava pequeno. E ele não conseguia expandir. Menor ainda. E eu comecei a reformar o galpão do lado. Conta do caminhão. E por conta dessa, que é um serviço de volume, e eu tinha uma estradinha na época, né? Aí às vezes eu dava 4, 5, 6 viagens no dia para conseguir trazer o material. E eu sempre orando ao Senhor, pedindo: Senhor, eu preciso de um caminhão agora, né? Porque o serviço aumentou. Aí eu estou indo para essa empresa, aí o Espírito Santo fala para mim: olha para a sua esquerda. Aí eu olho para a esquerda, uma revenda de caminhão. E bem na frente assim, o caminhão que eu precisava. Aí falou: na volta, para. Aí eu fui até a empresa, descarreguei, carreguei, na volta, parei. Aí cheguei lá, entrei lá, falei: eu estou precisando desse caminhão aí, qual que é o valor e tal. Aí o cara me falou o valor, eu falei: só que eu preciso dar o meu carro como entrada, porque eu não tenho esse valor, vou precisar financiar no banco. E a Catbuy me pagava na época 15, 16 mil reais no meu carro, uma estradinha que eu tinha. Aí o camarada olhou e falou: olha, vou fazer o seguinte, na sua estrada eu pago 20. Eu falei: beleza, então vamos começar a conversar então. Aí ligo no banco e falo: olha, eu estou aqui com um caminhão assim assado, eu preciso financiar a diferença. E o gerente me atendeu, né? Me passa o documento do carro. Aí passei para o WhatsApp o documento do carro. Em 10 minutos ele me liga: pode comprar o carro que já está autorizado o teu crédito. Aí falo com o rapaz, já está autorizado o crédito. Fala: tá bom, então vai lá, descarrega, traz a estradinha aqui e já leva o caminhão. Falei: tá bom. Aí levei o caminhão, falei: cara, mas você não vai receber o dinheiro lá no banco? Depois eu vou. Quer dizer que você foi no mesmo dia?
Conseguiu, financiou, pegou o caminhão, foi e o cara não tinha nem receber o dinheiro. Não. Ai, Jesus Foi amado. receber uma semana depois que ele me ligou, falou, dá para ir no banco lá hoje? Eu falei, dá, vamos lá. Aí ele foi lá no banco e o banco transferiu a grana. Bom, aí depois você falou que você estava trabalhando com a sobra de uma empresa, né? E aí, na verdade, o seu concorrente lá ficou nervoso porque você fazia uma peça com qualidade melhor, ficou nervosinho, chegou e falou, vocês devolvem as minhas peças, não devolvem a do Mauro? Aí ele falou, é que a do Mauro não dá defeito, só as suas. Justamente. Porque você trabalha bem. E aí então o que acontece? E aí o que fazia para ele, que já fazia 20 anos que servia ele lá, abandonou o serviço. Falou, não quero fazer mais, tal. E aí o camarada chegou para ele e falou, agora você vai ter que ser meu único fornecedor. Vê lá o que você tem que fazer e faz. Eu falei, tá bom. Aí corri atrás, comecei a comprar equipamento, porque é muito serviço. E isso então chega na pandemia em 2020. Aí reformei o galpão, peguei todo o lucro da empresa, investi na reforma do galpão em 2019. Aí entra 2020, o piso pronto, o galpão pronto, eu não consegui mudar, porque não consegui uma brecha para parar o serviço para poder fazer a mudança. Aí entra 2020. Aí trabalhamos janeiro, fevereiro, aí vem março. O que acontece em março? A pandemia. Para aí, tudo. Quando vem a pandemia... Para tudo 2 meses, 2 meses parado. Veio a pandemia, não, vai parar tudo, vai, né, eu falei, vai morrer de Covid, vai morrer de fome, mas a certeza parece que todo mundo ia morrer. E aí, eu fiz aqueles planos que o governo liberou, né, suspendi o contrato eu tinha 11 funcionários nessa época. Suspendi o contrato de 5, fiquei com 3 trabalhando, porque tinha um serviço para terminar de fazer, e eu queria fazer a mudança. Eu falei, vou aproveitar a pandemia, vou fazer a mudança, né? Vou mudar tudo para cá, já vou ficar pronto aí. E 2 eu dispensei, e 1 pediu para sair, porque a esposa dele ficou maluca com esse negócio da Covid e queria voltar para a Bahia. Aí eu fiquei com 8. E o contrato deles... E nesse tempo, então, você reformou, você mudou as máquinas, ajustou? Não, eu comecei a mudar. Aí eu mudei uma parte. Aí eu fiquei... março tinha um serviço, abril e maio. Aí, abril e maio, começou a aparecer serviço. Começou a aparecer serviço. E começou a aparecer serviço. Chamando o meu pessoal tudo de volta. Começou a aparecer serviço. Aparecendo serviço, eu chamando. Fui chamando 1, chamei 2, chamei 3, chamei 4. E aí chegou você falou aqui para mim, triplicar a sua produção na pandemia. Eu tinha 3 tanques. 3 tanques que a gente chama de banho parado, né? No final de 2020, eu estava com 7 tanques. Eu tinha 8 funcionários, fui para 14. Trabalhando de 5 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. Então, prosperou foi assim, no meio da pandemia. Só que tem um detalhe aí, que quando veio a pandemia, que saiu aquelas notícias de televisão, que eu ficava escutando, bateu um arrependimento de eu ter... Falei, nossa, agora esse dinheiro que eu gastei aqui vai fazer falta. Fiz tudo errado. Investi na empresa, coloquei piso, errada, comprei máquina, tudo errado. Aí o Espírito Santo falou assim, espera e acalma. Toda vez que eu ficava assim, pensando, nossa, que besteira que eu fiz, devia ter... Espera e acalma. Aí eu tinha uma mania de ter plano B, né? Eu sempre tive plano B. Não deu certo aqui, plano B. Eu falei, bom, agora não tem plano B. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou ter mais plano B, não vou ter mais nada. Se até aqui o senhor está fazendo o que fez por mim, ele não vai me desamparar agora nessa fase que, pelo que estava falando na televisão, ia ser a pior coisa do mundo que ia acontecer aqui no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro. Eu sei, gente, que... Olha, eu já trabalhei, mas essa pandemia para mim... O César foi lá um tempo antes, o César e o Arnaldo, né? Foi os 2 lá antes. Aí quando eu estava com tudo montado, os tanques todos funcionando, eu chamei o César e falei, César, dá um pulinho aqui e vê o que a pandemia fez comigo.
Lembra? Foi. Impressionante. Aí o César aparece lá. Aí eu mostro para ele, falo, César, olha o que a pandemia fez comigo aqui. Gente, foi um negócio assim, absurdo. E aí, chegou no final deste ano, você vai fazer umas contas. Aí em dezembro, né, já em 2019, eu já tive que aumentar, lembra que eu falei que eu calculava o valor do meu... dízimo em cima do lucro que você queria. Do meu lucro. Em 2019, eu já tive que aumentar esse valor. Eu já tive que aumentar, em 2019. Aí, em 2020, eu vim devolvendo ele, mês a mês e tal. Em dezembro, eu fui fazer a conta, né, da minha lucratividade durante o ano. Aí, em dezembro, eu tive que devolver um dízimo de 10 vezes mais do que aquilo que eu tinha calculado, do que aquilo que eu queria, né, que eu mesmo determinei para mim, de lucratividade da empresa, lá em 2016. Então, foi 10 vezes. 10 vezes mais. E aí, quando você teve que dar 10 vezes mais, o que você pensou? Aí devolver. Acho legal que você fala devolver, porque está correto. A gente devolve o dízimo, a gente não dá. Porque o dízimo é de Deus. Então a gente devolve. Então devolve, é verdade. Então, aí você começa a olhar os valores, né? Uma coisa é você, né? Vamos supor, dar R$1.000, R$1.500, R$2.000. Uma coisa é você dar 10 vezes isso. Aí já começa a bater aquele negócio, né? Nossa, está quase maior que o seu prolabore, né? Por que você não guarda isso para uma emergência? Se você guardasse, quem sabe, olha quantas coisas. Certo? Só que aí eu sinceramente, eu pensei, falei, nossa, sabe, começa a aparecer essas vozes na orelha da gente, né? Porque um valor alto, a gente vai vindo aqueles negócios que você podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, né? Mas eu falei, não, eu quero pagar em vez de 10, eu quero pagar 20 vezes mais do que eu estou recebendo hoje. Mas é uma luta. Se a gente não tiver muita convicção, você acaba entrando nesse negócio aí de deixar para lá, entendeu? O que o pastor vai fazer com esse dinheiro? O que a igreja vai fazer com esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Entendeu? Eu venho e entrego ele, mas o que faz com ele? Eu não sei, né? Se está sendo bem usado, se está sendo mal usado, muita gente me questiona, às vezes até a família da gente, nossa, mas está pagando dízimo. Eu falo, olha, a minha obrigação é eu devolver o dízimo. Agora, se ele vai ser bem usado ou vai ser mal usado, aí já não é minha competência. Aí não sou eu que decido isso. E não sou eu que vou prestar conta disso também. Quem está usando é que vai prestar conta disso. E o que é que você aprendeu nesse período até agora? Qual foi a lição mais importante? Bom, a lição mais importante que eu aprendi é o seguinte: a gente aprende na escola o abecedário né? A gente aprende na escola A, B, C, D, o abecedário. O abecedário da Bíblia é diferente. Não sei se vocês já perceberam, que o abecedário da Bíblia é diferente. O abecedário da Bíblia começa com O, que é obedecer. É verdade. Obedecer. E assim eu sinceramente estou experimentando até esse mês aqui que nós estamos, eu estou experimentando essa bondade de Deus para mim. E para o futuro? Exatamente esse mês. Como é que você vê o futuro? O que você pretende fazer? O futuro eu pretendo, que ficar um pouco menos ansioso, né? Porque às vezes as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando... a gente é ser humano, né? Mas eu estou aprendendo a confiar mais, a ouvir mais, a buscar mais, entendeu? Isso para qualquer situação. Situação grande, situação pequena, coisas boas e coisas ruins, a gente vai aprendendo que
nós temos que aprender a confiar mais. Sempre buscar a Deus em qualquer situação, né? Para que a gente experimente. Eu falei para o César, um versículo que eu, principalmente na época do depósito lá, eu me inspiro muito, virou meu versículo rema, é que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Que o incêndio do depósito ia ser uma coisa ruim, mas para mim não foi, né? Então tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é poderoso, gente, é verdadeiro, entendeu? E depois aquele do Jeremias 33:3, né? Clame a mim, responder-te-ei coisas grandes que você não sabe. Não é? Que você não sabe. A gente não sabe, eu não tenho o poder de ver o futuro. Mas clama a mim e eu te responderei. Então ele me respondeu e está me respondendo, e sempre me surpreendendo. Então Deus é surpreendente. Glória a Jesus, vamos aplaudir a Ele. Obrigado, viu, amigão? Olha, tem muitos outros detalhes aqui que não deu para contar, e a gente foi importante para você ouvir. Sabe, irmãos, às vezes nós, os homens, nós temos uma dificuldade de conversar. A gente chega, junta e conversa sobre coisas que dizem respeito à periferia da vida, sabe? Interessante que quando o Mauro sempre fez perguntas mais diretas, assim, eu não estou entendendo por que acontece isso. E, ao mesmo tempo também, ele teve a ousadia de obedecer, de crer na palavra de Deus, né? E fazer perguntas difíceis, não se desviar das situações. Então, quando a gente consegue ter conversa sobre assuntos difíceis com outros homens, a gente é abençoado. Ele conversou comigo, ele conversou com o Palumbo, e Deus está sempre disposto a responder. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui mais um tempo. Eu queria que você agora fizesse uma pequena atividade. Alguém pode me ajudar aqui? Tem essas folhas aqui, caneta. Tem aqui uma folhinha com algumas perguntas. Você não vai entregar, não. Deixa só uma comigo aqui. Entrega uma para cada pessoa. Se precisar, é bem rapidinho de responder, tá? Eu queria que você deixasse com você e você marcasse rapidamente. Vamos entregar rápido, gente, para todo mundo aí, tá? Se você precisar de caneta também, só pedir, beleza? Enquanto eles estão distribuindo, você presta atenção aqui comigo. Pode projetar aí para mim, por favor? Eu vou precisar do meu notebook que estava ali na coisa. Alguém pegou? Se alguém puder pegar, estava ali na mesa da sala. Alguém pode pegar? Você pode pegar para mim? Eu tenho um texto lá e não dá para ler aqui junto. Valeu, obrigado. Muito bom, gente. Todo mundo recebeu aí? Vamos fazer uma breve autoavaliação. Rapidinho. Tem 13 perguntas, eu acho aí, né? Acabou as canetas? Ninguém mais usa caneta, né? Então, pode pegar a tampa aí. Não, mas assim, é tranquilo, gente. Tranquilo. Você vai marcar em cada pergunta aí. Pergunta não, afirmação, Primeira afirmação. Você tem aí na frente o número 0, 1 ou 2, tá? Você vai marcar um deles. 0, não. Estou sempre preocupado com dinheiro, se eu vou ter o suficiente, se vai faltar, ou se eu vou ganhar o quanto que eu quero, se eu vou conquistar o objetivo. Isso está sempre me preocupando? Não, você põe 0. Às vezes, mais ou menos, você põe 1. E se você falar, não, verdade, estou sempre preocupando, marca 2. Deu para entender? É só marcar isso. 0, não, 1 mais ou menos, 2. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos lá, né?
Primeira pergunta: estou sempre preocupado com dinheiro? Seja porque eu não tenho ou porque eu quero conquistar? 2. Meu humor varia muito dependendo de como está a minha conta bancária? Assim, você vai somar depois, tá? É tranquilo, tá? Você pode ir somando no celular, porque o objetivo é você fazer uma sominha no final, certo? O meu humor varia muito dependendo de como está a minha conta? Não, mais ou menos, sim. 3. Minha maior preocupação a cada dia é como vou sustentar a minha casa, ou a mim mesmo, se você é solteiro. 4. Tenho constante preocupação com o futuro, com a sensação de que vai faltar a provisão necessária? 5. Eu procuro guardar o máximo possível com medo que venha a faltar no futuro? 6. Tenho dificuldade em ser generoso com as pessoas, em ofertar ou em dizimar? 7. Acredito que minha provisão depende totalmente da minha capacidade de ganhar dinheiro ou de trabalhar? 8. Trabalho excessivamente procurando me antecipar a qualquer problema? Seja honesto, é para você mesmo, tá? Você não vai ter que entregar. 9. Não tenho interesse em me desenvolver profissionalmente, eu estou parado, me sinto desanimado. 10. Não tenho sonhos nem objetivos financeiros, fico no aguardo das coisas acontecerem. 11. Acho que a minha situação financeira ruim é por causa do país, ou porque me faltou oportunidade, ou porque eu fui prejudicado por outros. Se você acha que você pensa isso, sim, marca 2, se não 0, mais ou menos 1. 12. Fico sempre me culpando por erros financeiros no passado e tenho dificuldade de enxergar o futuro. 13. Tenho problemas com minha esposa ou filhos por causa de questões de dinheiro? 'Beleza, gente? Terminamos? Guarda aí com você. Guarda o número aí. A gente vai usar no final. Não precisa compartilhar, fica tranquilo. O medo de faltar, falta de sabedoria ao lidar com o que se tem, destrói relacionamentos com a esposa, com filhos, com os pais. A maneira errada de lidar com o dinheiro causa muitos problemas. E a maneira errada de lidar com o dinheiro vem quando você tem e quando você não tem. O que é a provisão de Deus, irmãos? Você viu aqui pelo exemplo do Mauro, ele contou a história dele. Isso seria tão legal se a gente pudesse conhecer mais a história uns dos outros, né? A provisão de Deus, eu gosto de escrever assim, sabe? Aquilo que você necessitar, na hora que você precisar, estará disponível. Olha que legal. Diga, aquilo que eu necessitar, na hora que eu precisar, estará disponível. Não foi isso que aconteceu com o Mauro aqui? Na hora que ele precisou, na hora da necessidade, ele tinha necessidade. Na hora que ele precisou, chegou. E não foi necessariamente pelo trabalho, pela empresa, pela competência, mas o Mauro acorda às 6 da manhã ou antes, ele trabalha. Porque tem um pessoal que quer ver que Deus abençoar, mas dorme até meio-dia, né? Aí tem uma certa inconsistência, né, irmãos? Então, pensa sobre esse negócio da provisão. O quanto a gente confia na provisão de Deus, o quanto a gente confia no nosso braço. Já pensou? Consegue imaginar um mundo sem dinheiro?
A gente não consegue imaginar um mundo sem dinheiro, né? Você já percebeu o quanto a gente confia no nosso braço? Que nem o Mauro falou, depois que ele viu que tinha que dar 10 vezes o dízimo que ele um dia projetou, ele começa a pensar, ele ouve aquelas vozes, pô, mas você podia fazer tudo. O problema está no... É gozado que o dinheiro não falava antes dessa maneira, né? E aí então, quer dizer que depois de tudo isso, foi a sua competência mesmo. O dinheiro vai dizer para você, foi você, a sua competência, você é um cara bom, você ganhou esse cliente pela sua competência, esse cara, você está lá porque esse serviço é não sei o quê. E a Bíblia diz assim, não se esqueça do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá o poder de adquirir riqueza. Deuteronômio 8,15. A gente chega nessa hora, é fácil de esquecer. Já pensou no mundo sem dinheiro? O mundo sem dinheiro, gente, é o Éden. O Éden era um mundo sem dinheiro, porque ali tinha provisão para todos. O jardim estava lá, tinha tudo, não tinha falta de nada. De onde surgiu essa ideia de que uns têm, outros não têm? Bom, quando entra o pecado na natureza humana, o homem tem que trabalhar a suor do seu rosto, e tem um indivíduo, né? Lá no Éden não havia dinheiro, não havia escassez, não havia ganância, não havia medo, e não havia projeto de glória pessoal, até o Lúcifer aparecer. Quando o Lúcifer aparecer, ele fala, não, você pode ser melhor, não, tem inferiores e superiores, pô, você... Estão tirando de você, hein? Deus não quer que você tenha, não é verdade? Olha a mentalidade, e esta é a mentalidade desse mundo dos homens, onde vivemos. Amém, irmãos? Olha, a troca injusta, onde um tem mais às custas do outro, gera medo, miséria, ódio e guerra. O esquema deste mundo é sempre assim, uns conseguem muito mais à custa de outros. Eu não tenho tempo de falar aqui da estatística, mas assim... do tipo, 2.000, os 2.000 homens mais ricos do mundo, têm todo o dinheiro de 4,6 bilhões de pessoas. O que 4,6 bilhões de pessoas ganham neste mundo, é equivalente a 2.000 dos homens mais ricos. É um abismo muito grande. Ezequiel 28,16 retrata isso, diz assim, pelo meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Está falando sobre o Lúcifer, o cara dos projetos pessoais. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Este ser inventou um tipo de comércio, onde a injustiça é a marca. A riqueza se tornou o Deus do mundo dos homens. Quando a gente fala dinheiro, não estamos falando do sistema monetário, da moeda, certo ou não? Porque não estou falando que o dinheiro é um instrumento, nós precisamos usá-lo. Estamos falando do dinheiro no sentido daquilo que fascina os homens. Como vivemos neste mundo, temos que aprender a lidar com o dinheiro. Ouça, Senhor, ouça, Israel, este é um grande mandamento. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Outras versões trazem de todo o seu entendimento. Ame o Senhor então com o seu coração, ame o Senhor com a sua mente, com a sua alma, seus sentimentos, emoções e com as suas energias. Então, gente, o conceito de adorar a Deus, de amar a Deus ou a um Deus, está aí. E Jesus, em Lucas 16:13, ele conclui o que vamos aprender hoje aqui juntos. Ele conclui dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Só que quando ele fala não pode, ele não está dando uma ordem tipo, você não pode, hein, menino? Está proibido, não é isso. Não pode significa você não tem a capacidade de, você não tem o poder de, ninguém tem a capacidade de servir a dois senhores. Porque se você está servindo com todo o seu coração, toda a sua alma,
todo o seu entendimento, suas forças, cara, você não consegue dar tudo isso para dois senhores, só para um. Agora, fala a verdade, irmãos, quantos cristãos ouvem o mandamento, creem em Deus, mas na verdade as suas forças estão divididas, eles estão gastando a alma, o coração, as energias na busca do dinheiro. E nós, os homens, temos este problema. Jesus está dizendo, olha, não adianta, você não vai conseguir servir a dois senhores. Não existe energia para isto. Irmãos, quantos cristãos não conseguem viver uma vida livre, porque na verdade, eles acham que estão servindo a Jesus de todo o coração, mas na verdade não, o coração não está inteiro, a mente não está inteira. Não é que a gente vai deixar de trabalhar, às vezes trabalhamos muitas horas por dia, mas a questão está numa outra coisa. Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante, se quiser acompanhar, se dá para enxergar aí. Jesus conta uma história para os seus discípulos. Jesus conta uma história muito interessante. Ele diz assim, um homem rico tinha um administrador, tipo um fazendeiro, que arrendava a terra, tinha um administrador que cuidava dos negócios, e certo dia foi contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. O cara está gerenciando mal, o cara está jogando o seu dinheiro no lixo, o cara está fazendo um negócio ruim, ele está metendo a mão aí, hein? Então mandou chamá-lo e disse, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Presta contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. Em outras palavras, presta contas que você está fora, está demitido. Os livros, eu quero os livros aí, quero saber quanto que os caras me devem, quanto que eu tenho que receber, se eu estou devendo alguma coisa. Então o administrador pensou, e agora, meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo, sou orgulhoso demais para mendigar, já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando for despedido. Esse cara tem uma ideia muito interessante, ele falou, eu tenho uma ideia. Por isso essa parábola é chamada de o administrador esperto, astuto. Então ele convocou todos que deviam o dinheiro ao seu patrão. Imagina só, ele começou a chamar o pessoal, porque o cara vai lá, arrenda a terra, ele tem que pagar, certo? Não, ele tem que pagar. E chamou e perguntou, quanto você deve no meu patrão? E o homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador disse, pega depressa a conta aqui, ele deve ter puxado lá a dívida, lá o registro da dívida, escreve aí 50 tonéis. O cara ficou feliz, né, gente? Estou devendo 100, agora estou devendo 50? Eu tenho só que na produção aqui, eu tenho que devolver 50 para ele? E chamou outro e disse, quanto você deve meu patrão? Perguntou o segundo. Eu devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, toma conta e muda para 80. Você está percebendo o que esse cara está fazendo, gente? E ele deve ter chamado o terceiro e o quarto, e ele foi reduzindo, não é? Aquela negociação que o patrão dele tinha, não é? Dele usar a terra e produzir. E então, quando ele faz isto, o que ele está pensando, esse administrador? O administrador desonesto pensou assim, eu vou deixar os arrendatários felizes, eu vou recuperar dívida para o meu patrão, e eu vou fazer minha caminha para o futuro. Você entendeu o que ele fez? Ele fez uma baita jogada. Esses caras ficaram muito contentes com o administrador, dizendo, agora você deve menos. E aí, você imagina o que deve ter acontecido? O que você imagina que deve ter acontecido? O proprietário, o homem rico, o dono das terras, chega lá, porque aquilo devia ser uma propriedade rural, tinha suas vilas, né? Então ele chega naquele lugar, e aí o pessoal está todo mundo feliz, fazendo festa, né? Chega para o patrão lá e fala assim, senhor Arnaldo, rapaz, estou tão feliz de trabalhar com o senhor. O Arnaldo é um homem rico, tá, gente, que estava lá, que estava despedindo quem? Estava despedindo o Ronaldo ali, entendeu? Estou zoando. E aí chega outro e fala assim para ele,
Que alegria toda. O que está acontecendo? Os trabalhadores são felizes. Muito obrigado, seu Arnaldo. Nossa, vou trabalhar sempre com o senhor, hein? Trabalhar com o senhor? Sempre. Né? Doutor Arnaldo, sabe aquela grana que eu estou devendo? Eu vou pagar tudo, hein? Vou pagar até um pouquinho mais, tá? Fica tranquilo, você vai receber tudo. Aí o cara recebe os livros. E este homem rico, sabe o que acontece? Agora ele não pode chegar e falar para aquele pessoal todo da vida, do tipo, não, peraí, o cara me fraudou e tudo. Porque se ele faz isso, ele perde a reputação, ele vai perder os trabalhadores. Você está entendendo? Ele ficou assim, cabra, esse administrador safado foi muito esperto. Ele conseguiu um jeito de... Né? Porque o cara devia estar deixado sem receber, sabe? O cara não foi em bom. Agora os caras iam entregar, ele ia receber um dinheiro, os caras estavam felizes, e o administrador que estava sem emprego ia chegar lá e falar, maninho, tem um lugarzinho para ficar aí? Não, por favor, fica na minha casa. Deu para entender, irmãos? E sabe o que acontece? Que muita gente não entende esse texto, é por causa dessa frase. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. Muita gente acha que Jesus está dizendo, mano, vale a pena ser esperto, hein? E ele disse, é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao seu redor do que os filhos da luz. Jesus falou essas palavras, Jesus está contando essa história. Aí dá um pouco de nó na cabeça, né? Espera um pouquinho só. Jesus está aprovando, gente? Esse cara que agiu assim, ele está aprovando isso, não? Não. Ele não está elogiando a desonestidade. O patrão elogiou a astúcia, a maneira como ele se virou. Ele conseguiu resolver o problema e ainda saiu bem, usando o dinheiro que não era dele. E Jesus falou o seguinte, olha, os filhos desse mundo às vezes são mais espertos do que os filhos da luz. Por que ele falou isso? Porque Jesus está ensinando aqui sobre a questão do dinheiro. Eu li o texto final para vocês. Não pode servir a Deus e as riquezas. O que Jesus está dizendo é, os filhos de Deus deveriam saber usar o dinheiro desse mundo para propósitos espirituais, tão sabiamente quanto os filhos desse mundo usam para os propósitos pessoais. Em outras palavras, por que os filhos de Deus não usam a inteligência que eu dei a eles para os meus propósitos e eles prosperariam muito mais, abençoariam muito mais pessoas? Estão entendendo a analogia, irmãos? Porque Deus diz assim, por que você anda ansioso? Não anda ansioso por coisa nenhuma, Deus sabe o que você precisa. Não cai um pardal que Deus não conhece, não sabe disso. Se você buscar Deus, tudo já está garantido. Fala para o seu amigo aí. Ele fala, tudo está provisionado por Deus. Tudo está provisionado por Deus. Então, como é que funciona isso? Deus provisionou aqui neste caminho. Se você seguir neste caminho aqui, você vai encontrar a provisão. Mas como o Mauro falou lá, né? Para você encontrar a provisão naquele caminho, você precisa usar o alfabeto de Deus do obedecer. Mas se você resolve ir por este caminho, então chega aqui inclusive o Mauro me falou que ele tinha sempre um plano B, não é isso, Mauro? Sempre tinha um plano B. Bom, se não der certo, eu faço um empréstimo, se não der certo, eu arrumo dinheiro. Então ele fez tanto empréstimo e tudo, até que um dia ele falou assim, quer saber de uma coisa? Acabou o plano B. Não vou mais atrás de plano B. Se Deus vai prover, Ele vai prover. Se Ele proveu lá, Ele vai prover. Então assim, se Deus vai prover, eu tenho que pedir direção a Ele. Mas o que o Mauro fez aqui? Ele pediu direção a Deus. Pediu até que ouviu. E ele foi e falou, eu vou por aqui. E encontrou a provisão. Porque a provisão é o que você precisa, é a sua necessidade na hora que você precisa, disponível lá. Então, Jesus está ensinando nesse texto aqui, são palavras de Jesus, não é? E Jesus termina dizendo assim, esta é a lição. Gente, presta atenção. Ele está dizendo agora, esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos.
Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Use as riquezas deste mundo que você vai ter, porque a riqueza que a gente vai usar é deste mundo, você entende? Porque este mundo tem uma riqueza, o celestial tem outra. Aqui, ele fala, use a riqueza, use o dinheiro que você ter aqui, com o propósito de você fazer amigos, que nem esse administrador aí, ele não fez amigos? Mas ele fez amigos do jeito certo, do jeito errado, sendo esperto, né? Por que você não faz amigos usando o dinheiro que Deus te dá? Porque um dia essas riquezas vão acabar. O texto aqui faz aquele sentido, se acabar, você vai ter amigos que vão te ajudar, e na verdade um dia vai acabar, porque você morre, né? A riqueza vai ficar aqui, mas você não vai ficar aqui, você vai morrer, e quando você morrer, e não tem mais riqueza, esses amigos vão te receber nos tabernáculos, nas eternos, e vão dizer, eu estou aqui por tua causa. Gente, e depois disso Jesus ensina 3 verdades que são a chave para nós homens entrarmos numa dimensão de descanso e de provisão de Deus. Se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. E se vocês, presta atenção, não forem confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem confiará a verdadeira riqueza? Se você não for capaz de lidar com o dinheiro aqui, que é de origem injusta, porque esse mundo é injusto, a riqueza desse mundo é injusta, ela circula com base em coisas de injustiça. Não é que você é injusto ao ganhar o seu dinheiro, não é isto, mas a riqueza deste mundo, ela circula dentro de padrões injustos, certo? Se você, ao ter que usar essas riquezas, não a usa de maneira confiável, como é que você vai experimentar a verdadeira riqueza, a celestial? E o terceiro ponto, e se você não é fiel com os bens dos outros, por que alguém vai confiar o que é de vocês? Lendo esse texto, eu falei, é verdade, Senhor, quanta gente não tem o que é seu, porque quando estava cuidando do que era do outro, não cuidou como se fosse de Deus. Quando você cuida das coisas alheias como se fossem de Deus, porque você serve a Deus, isto abre uma porta sobrenatural sobre a sua vida. Então, o resumo é este aqui, irmãos. A fidelidade no pouco, para que eu possa acessar o muito. Eu até comentei com o Mauro de manhã aqui, né? Quando ele falou, puxa, agora é tanto, né? É muito, a gente fica pensando. Mas se você falar para Deus, sabe o que Ele vai dizer para você? Falou, não, Mauro, seja fiel nesse pouco aí, que você vai ser colocado sobre o muito. O que você está achando agora que é muito, Deus está chamando de pouco, você está entendendo? Se você for fiel nesse pouco agora, isso vale para dinheiro, isso vale para tudo. Agora, sabe, quando a gente começa a achar que tem muito, que está bem, a gente corre o risco de fazer o quê? Deixar de ser fiel naquilo que nós achamos que é muito. Nossa, é muito dinheiro agora para eu dar para a igreja, ou essas coisas todas, ou é muito dinheiro para eu continuar ajudando, não sei o quê. Aí você deixa de ser fiel no que Deus chama de pouco. Amém, irmãos? Estão entendendo? E aí você para. O problema é que às vezes você não fica sem dinheiro, você fica com dinheiro, mas para a bênção na sua casa, para a bênção na sua família, para a bênção nos seus filhos, o inimigo entra porque você falou, não, fui eu mesmo que conquistei. Você tira Deus da jogada. A fidelidade no pouco nos permite acessar o muito. A fidelidade no pouco e no muito, com aquilo que não é seu, para que tenha o que é seu. Presta atenção, irmãos, Mamon, Deus, Jesus falou que, olha, o dinheiro pode ser um Deus. Você quer deixar o dinheiro ser servo? Primeiro você é fiel no pouco.
Depois você é fiel no pouco ou no muito com aquilo que não é seu, que é do outro. E o terceiro passo, a fidelidade no pouco, no muito com o que não é seu. E quando você tiver o que é seu, que quando você for fiel no pouco ou no muito com aquilo que não é seu, Deus vai te dar o que é seu. E então, com aquilo que é seu, você use de maneira a fazer amigos que vão estar na eternidade. Aí é completo. Se nós seguimos esse conselho de Jesus, irmãos, quem obedece às palavras de Jesus sempre terá o dinheiro como um servo e nunca como um Deus. Deu para entender o raciocínio? Leva a gente a refletir como é que nós estamos tratando. O dinheiro e a riqueza em si não é uma entidade maligna. O mundo dos homens fez do dinheiro um Deus. Algo a que eles devotam o coração, a alma, a mente e as forças. Se o dinheiro é o que guia a vida de um homem, então o dinheiro é o seu Deus. A conclusão final de Jesus é: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai aborrecer a um e servir a outro. Não dá para servir a Deus ou dinheiro. Esse dinheiro, Jesus está comparando a um Deus. O Deus que nós, os homens, fazemos quando nós começamos a dedicar a Ele forças, a mente, o coração, as energias. O meu Deus é aquilo que eu sirvo. O meu Deus é aquilo que eu me submeto. O meu Deus é aquele com quem estabeleço uma relação de obediência. É a força motivadora que me faz levantar pela manhã. Ou é a falta da força que me impede de levantar? Ah, não está difícil, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, estou desempregado, eu fico ali, largado. Ou então, não, estou indo bem, estou ganhando, eu vou pôr. Este é o Deus. O Deus que eu sirvo mostra o reino que eu estou ajudando a construir. O Deus que eu sirvo mostra o reino que eu estou ajudando a construir. Vamos ficar de pé, irmãos. O segredo de fazer das riquezas. Se a banda puder subir aqui, a gente canta no final. O segredo de fazer das riquezas um escravo e não um senhor está em colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Pega a sua avaliaçãozinha aí, seus pontos. Se você marcou bastante zero, que bom. Que bom, você está confiando em Deus. Que bom, você sabe que Ele, mesmo que as coisas não estão boas agora, que nem o Mauro fez, eu sei que as coisas vão mudar. Se você marcou muito 2, você deve estar muito ansioso, com medo do futuro, achando que Deus não está vendo, pode estar até em depressão. Não é uma ciência exata isso, tá? São só perguntas. Quando o dinheiro está se tornando um Deus, Jesus não é mais, porque não dá para servir os dois. Quando a sua mente, quando as suas emoções, quando os seus projetos e sonhos, quando as suas energias físicas, não estou falando de você ficar cansado porque você trabalha um dia, vocês estão entendendo, né, irmãos? Quando aquilo que você está dedicando, botando a força da sua alma, não é o Senhor, o reino dEle, não é o descanso de ser um filho que tem herança, a certeza de que Ele é o provedor, que se você ousar andar nos caminhos, não é que você não vai sentir pressões,
Não é que a gente não vai sentir ansiedade, do tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Não é que a gente não vai passar momentos de pensar que nem o Mauro falou, né? Que fiz tudo errado. Nossa, eu reinvesti na empresa, agora parou tudo, agora eu vou quebrar tudo. 2 meses parado. Parou para você organizar a empresa, né? Aí Deus chamou você para ser filho e falou: eu quero ser o seu provedor. Mas se a gente quiser ser o dono, o dinheiro é o nosso Deus. Quando nós falarmos, eu sou apenas o administrador, Deus está me dando tudo isso, eu vou perguntar, como é que tu queres que eu gerencie aquilo que é teu? Eu já trabalhei como funcionário de empresas, já trabalhei como empresário. Cara, é mais tranquilo ser funcionário, né? Porque você vai receber o seu salário naquele dia. É mais... Você saber que tem que pagar todo mundo, Como é difícil, você sabe que vai receber aquele valor, mas aquilo não dá para metade que você precisa. Existem várias preocupações. Mas quando a gente perde a convicção de que Ele é o provedor... Domingo até contei um testemunho, que eu estava lá esperando precisava de uma provisão, e o Senhor falou comigo: você acha que vai vir do seu esforço? Você acha que porque você está trabalhando vai vir? Porque você trabalha bem, vai dar certo? Por que eu não posso dar para você de outro jeito? E Deus me deu de outro jeito, que nem fez com o Mauro, né? Veio de um treco. Agora é interessante, né? Que Deus já sabia que você ia precisar do dinheiro da retroescavadeira 4 anos depois, certo ou não? Ele já sabia lá atrás. Este é o nosso Deus, você entende? Ele conhece tudo. Então, por que a gente tem medo? A gente deveria ter medo se nós estamos deixando Jesus, se Jesus não é o Senhor. Qual é a grande questão então de lidar com dinheiro, gente? Jesus está ensinando: desde que Jesus seja o único Senhor de sua vida, o dinheiro sempre será servo. E você vai experimentar a provisão sobrenatural do Pai. Agora, tem mais uma coisa que eu preciso dizer. Eu vi muitas pessoas, até cristãos, irmãos, que poderiam dizer: eu tenho toda a provisão. Eu vi muitas pessoas se darem muito bem financeiramente. Alguns chamados cristãos eu vi se darem bem financeiramente porque usaram de maneiras ilícitas. Bom, temos aquela célebre imagem, né? Do cara recebendo a propina e orando, agradecendo a Deus pela propina, para você ver como é que é o negócio. Mas depois de 40 anos como cristão, vendo a história das pessoas, eu olho e vejo família destruída, filhos perdidos. Mas dinheiro, provisão, sempre teve. Mas não foi a provisão de Deus, não. Quer dizer que eu tenho que deixar e dar todo o meu dinheiro? Quer dizer que eu tenho que dar todo o meu dinheiro? Que nem Jesus falou para o jovem rico? Acho que esqueci de botar esse slide aqui. Será que eu tenho que dar todo o meu dinheiro? Ah, está aqui. Tenho que dar todo o meu dinheiro como jovem rico? Para o jovem rico, sim, ele falou: dá o seu dinheiro. Para Zaqueu, não. Zaqueu deu uma parte. Para as mulheres que ajudavam Jesus com os seus bens, não. Algumas continuaram muito ricas. Maria Madalena, Joana, que era a esposa de um oficial de Herodes, do tetrarca, ela tinha muita grana, ajudava Jesus, continuou rica. Susana e outros. Pedro, André, Tiago e João largaram tudo voluntariamente. Então Deus pode dar a você muitos recursos, e você pode ser generoso. Você pode ter recursos e ser um bom administrador, viver com menos. Você pode ser alguém que Deus te dá recursos e você dá tudo e vive com o mínimo, vai a abnegação.
Você pode receber recursos e você pode usar para uma causa, para a justiça, investir tudo numa causa para transformar as pessoas. Qual que é o certo? O certo é aquilo que Deus chamou você para fazer, amém, irmãos? O certo é se o reino de Deus está em primeiro lugar. Aí você vai experimentar uma alegria, uma realização profunda, e nunca vai faltar absolutamente nada, porque tudo que você põe no reino de Deus, multiplica. Então, irmãos, eu queria deixar esse com vocês. Se olhar os seus números aí, talvez de 0 a 6, você pode dizer que está confiando em Deus. De 7 a 13, talvez tem coisas corroendo já a sua confiança em Deus. Você fez uns 14 a 20 pontos, você está com a confiança em Deus muito abalada. Você fez mais de 20 aí, é necessário rever algumas coisas. Pode ser que você está andando muito ansioso, trabalhando demais, carrossel de emoções, talvez até com depressão. Nós precisamos conversar com amigos. A mensagem final é: vamos fazer de Jesus realmente o Senhor da nossa vida, amém? Vamos colocar a mão no coração, porque do coração procede saídas da vida. Você olhou aí a sua avaliação, você pode refletir melhor. Senhor, eu estou ouvindo a Ti, ou estou seguindo o meu caminho independente de Ti? Pode ser que você esteja tendo tudo, mas Jesus não está mais aí. Pode ser que você esteja em dúvida nesse momento da sua vida, não sabendo o que fazer com o que Deus te deu, ou não sabendo o que fazer porque você está sem nada. A resposta é a mesma para os dois. Continue sendo fiel com aquilo que Deus tem te dado. O que o Senhor me disse é: tudo que você tem hoje é pouco diante do que eu posso fazer. Se você tiver 2 milhões na sua conta bancária, Deus está dizendo: se for fiel nesse pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Se você tem 100 reais na conta bancária, Ele está dizendo: seja fiel nesse pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Mas nós precisamos nos levantar, dizer: queremos ser bom administrador. O Mauro aqui é um bom administrador. Ele só pôde calcular aquele número de dízimo que ouviu de Deus, porque ele tinha suas contas. Então nós precisamos colocar a vida financeira em ordem. Nós precisamos nos levantar do marasmo. Nós precisamos mudar o pensamento de que a gente não tem, que a coisa vai ficar pior. Nós começamos a colocar nossa confiança nele. Enquanto aqui nós vamos cantar, faça essa oração aí, comece a colocar a sua confiança em Deus. Vamos cantar: meu coração é teu. Vamos fazer disso uma oração. Vamos dizer: Senhor, meu coração é teu. E sempre meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre. Se você reconhece que o dinheiro estava sendo um Deus, você pode dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Peça perdão, Ele te perdoa agora. E fala: começa a guiar os meus caminhos. Senhor, faz isso com os homens que precisam disto, Senhor. Faz isso conosco nesta noite. O Senhor tem o melhor para nós. Se você está enfrentando crise na sua família por questões de dinheiro, peça isso. Fala: Senhor, eu quero resolver essas crises na minha família. Fala com Ele agora. Fala isso, Senhor. Se você está diante de uma situação sem saída, como o Mauro esteve aqui dizendo: eu não sei o que fazer, eu preciso de direção e sabedoria, o Senhor quer te dar agora, em nome de Jesus. Sempre meu coração é teu, meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu, tu és meu para sempre, para sempre, para sempre.